Então, é semente. Hoje vai cair uma semente, amém? Que essa semente seja revelada para que ela tenha um bom campo, para ela poder germinar, um bom coração, um coração preparado para receber essa semente de hoje. Em nome de Jesus, para mim e para nós. Amém? Glória a Deus. Então, assim, eu vou começar com umas perguntas e depois eu vou ler alguns jejuns que foram feitos na palavra de Deus, com algumas pessoas. Tudo bem? Então, eu vou fazer as perguntas e não vou responder. Nós vamos depois responder através dos textos que nós vamos ler, amém? Então, tem algumas perguntas que as pessoas, nós podemos fazer. Todos os crentes devem jejuar? É uma pergunta. Todos devemos jejuar? Há alguma virtude no jejum? O que o jejum acrescenta à nossa vida espiritual? O quê? Jejuar é simplesmente se abster de alimentos? Estou fazendo perguntas que depois nós vamos meditar nelas. Quando devemos jejuar? Quando devemos jejuar? Quando devemos jejuar? Pode alguém jejuar e não orar? São perguntas. Qual é o significado espiritual do jejum? É isso que nós vamos ver mais ou menos, tá bem? Agora nós vamos para a palavra de Deus. Todos nós sabemos que algumas pessoas, alguns homens de Deus oraram e jejuaram. Todos. Mas aqui, centrado na palavra, quem vocês se lembram que jejuou aqui na Bíblia? Daniel. Esther. Quem mais? Moisés. Moisés, para receber as tábuas da lei, estava 40 dias sem comer. Jesus, 40 dias para começar o ministério na terra. Quem mais que vocês se lembram? Esses são alguns, né? Neemias, Esdras. Paulo. Paulo, quando ficou cego no chão, ele ficou 3 dias sem comer. E depois, Ananias foi orar por ele e ele foi cheio do Espírito. Está escrito isso, nós vamos ler. Amém? Vamos ler essas passagens, porque são situações que nós vamos responder essas perguntas, que tudo na Bíblia é para o nosso exemplo, para nós aprendermos, não é? Não é só para a gente saber. A história de fulano, de Neemias, não é só isso. O que ela tem que eu possa viver, no que eu vou crescer sabendo disto, que revelação essas passagens vão trazer para a minha vida espiritual. Amém? Então vamos começar com o Êxodo, a história de Moisés, né? É Êxodo 34, 27 e 28. Êxodo 34, 27 e 28. Vou ler. Posso ler, amém? Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, eu esqueci de falar, o que é jejum? Basicamente, jejum é abster-se do prazer da comida para entrar em comunhão maior com Deus. Isso que é jejum. Esse é o jejum primordial. Aqui, Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber. O jejum normal é para beber água.
ficar sem comer alimento e beber água, por causa da saúde. Agora, se tiver uma grande revelação de Deus por um tempo, que o Senhor fala nada, aí é particular, tá? Tem que beber água pela saúde. Aqui é uma ocasião especial que Deus estava tratando com Moisés. Amém? Amém? Então, outros tipos de jejum. Tudo que nos rouba tempo da palavra, da comunhão com Deus, nós podemos tirar fora. É um tipo de jejum, é um tipo de consagração. A televisão, o chocolate, a Coca-Cola, a internet. Então, isso aí é um tipo de jejum, mas não é o específico. O específico é abster-se de alimento, do prazer do alimento, para glorificar no corpo o nosso Deus. Para que o nosso corpo entre numa sintonia maior com Deus. Amém? Então, vimos que Moisés não comeu e nem bebeu. Então, por que ele estava jejuando? Porque Deus tinha um grande propósito, e dar para ele, e ele tinha que estar em sintonia com Deus para ele escrever tudo que o Senhor ia falando lá. Quer dizer, não foi nem ele que escreveu, o Senhor falava e aparecia na pedra, mas ele ficava ciente daquilo que Deus estava fazendo. Amém? Vamos agora para 1 Samuel. 1 Samuel 7, de 3 a 6. Nós temos que saber, quando a gente está lendo, a gente tem que saber o propósito. O propósito de Moisés foi ter uma grande revelação do que Deus ia fazer. Isso é um propósito de jejum. Amém? Agora aqui, em 1 Samuel 7, 3 a 6, o povo de Deus jejuou para que a glória de Deus voltasse para a nação. Nesse caso agora de Samuel que nós vamos ler. Todas as passagens que nós vamos ler são situações de jejum. Amém? Específicas. Amém? Então vamos lá. 1 Samuel 7, 3 a 6. Posso começar? Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Vamos parar aqui, vamos ler de novo. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Eu vou continuar até o 6, mas eu quero parar aqui, porque aqui está ensinando um propósito. Nós não podemos fazer jejum por fazer, com o nosso coração cheio de astarotes, cheio de deuses estranhos. Primeiro ele fala, se converta. Está falando para o povo. Tira tudo que não presta. Aí faça o jejum. Aí se consagra a Deus. A mesma coisa, gente. Amém? Porque nós vamos ler depois Isaías 58, do jejum que Deus se agrada, que é exatamente isso. Para a gente soltar o jugo, tirar tudo que está impedindo, se converter de fato. E aí se consagrar ao Senhor. Porque jejum é consagração. Amém? Então vamos para o 4 agora. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes e serviram só ao Senhor. Está vendo que eles se desfizeram daquilo que não agradava a Deus, de outros deuses. 5. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Olha, ele preparou o povo. E depois ele vai e ora pelo povo. Olha lá, e orarei por vós ao Senhor. Vai orar pela nação, porque quem era vós? Era a nação. Ele
Ele ia entrar na presença de Deus em favor daquele povo. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram. Tá vendo a preparação? E jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. E se a gente continuar, vai falar que os filisteus foram vencidos. Amém? Amém? Então, ó, aqui já entrou vários princípios de jejum. De se converter, não é só fazer jejum, se preparar, se entregar para o Senhor e depois jejuar, como eles fizeram aqui. Amém? Vamos para outra agora. Nós vamos no velho, depois nós vamos no novo. Amém? Nós estamos passeando agora. Vamos, tá por ordem aqui de Bíblia, não é por ordem cronológica, porque os livros não estão em ordem cronológica de tempo, né? Agora vamos para 2 Samuel 3. 2 Samuel 3, de 30 a 35. Olha, o que vai acontecer nessa situação? Davi vai jejuar, lamentando a morte de um soldado dele, de um general. E aí a gente vai ver que situação que estava o coração de Davi, que ele teve que jejuar, que ele teve que entrar em consagração a Deus. Vamos ler. 2 Samuel 3, 30 a 35. Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner. Olha o que eles fizeram. Mataram a Abner por ter morto a Asael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Olha aí. Mas Davi lamentou a morte de Abner. Abner era um general de Davi, de guerra. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de sacos e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou, junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. Porque ele morreu, Abner morreu de emboscada. Foi numa emboscada. E aí, a gente trazendo para nós esse tipo de jejum, a gente nunca viu falar que jejuou por alguém que tenha morrido, né? Assim, pela tristeza, não é pelo Abner em si, mas pela tristeza da perda do amigo, entenderam? Isso é uma situação de cura de coração. Sabe? Que às vezes a gente pode perder alguém tão querido que a gente tem que se consagrar mais a Deus. Sabe? Então, assim, já que a tristeza está tanto no meu coração, eu vou tirar essa tristeza, porque eu vou me dedicar a Deus, eu vou me consagrar. Amém? E Deus cura. Um dos propósitos, porque o jejum também é arma de ataque também contra o inimigo. É intercessão também. Né? E é também o quê? Intimidade com Deus. Amém? E é também receber propósitos, receber estratégias de Deus. Nós vamos ler aqui que o povo precisava de estratégia. E aí fazia a oração. Amém? De jejum. Se consagrava em jejum. Estão entendendo, né? Amém? Vamos para frente na Bíblia aqui. Agora vamos para 2 Crônicas. Sempre para frente, que eu fiz assim na ordem. Amém? 2 Crônica 20,
de 1 a 3. Josafá jejuou quando a nação de Israel enfrentou uma situação ameaçadora. É isso aqui. Tá vendo, irmãos? Quando a situação está bem brava mesmo, tem que entrar o jejum na nossa vida. Então, já estamos respondendo aquela pergunta: todos devemos jejuar, sim ou não? Porque há situações na nossa vida que nós precisamos de resposta de Deus. Deus não se move através do jejum, Ele move a nós e fala conosco para que a situação seja alcançada. E também nós vamos ver que até para nossos queridos, que é o meu caso, e o de vocês também, que há anos a gente está orando por uma pessoa, mas se nós temos que consagrar a nossa vida para expulsar toda a maquinação do inimigo que está roubando a mente daquela pessoa para que ela não se converta a Deus. Então, aí é um jejum intercessório. Eu tô me ligando a Deus para que o Espírito dele vá buscar aquela pessoa, arranque do inferno. Amém? Então, vamos ler o caso de Josafá, de 1 a 3. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Estão vendo que sempre depois do jejum tem vitória de Deus? Sim ou não? Tudo que nós lemos até aqui, depois veio a vitória. Depois, não é antes. Depois, porque não há vitórias sem batalha. E jejum é batalha espiritual, não é? Porque nós temos que moldar o nosso querer para poder jejuar. A nossa vontade tem que ficar quietinha, né? Porque nós estamos jejuando, buscando a Deus. E quando a gente entrar num jejum mais profundo, a gente não vai nem precisar comer, vai comer a palavra. O que a gente vai jantar? João 10:10. Já pensou? Todo mundo aqui. Ninguém vem jantado aqui para o culto. Lá em casa, vocês, na hora que vão ter fome, vão lá e João 10:10 para todo mundo. E aí a gente ia ficar forte mesmo, que a revelação ia chegar mesmo. Então vamos. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moabitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então, tá vendo? Ó, grande multidão do exército ia vir contra eles. Então Josafá temeu, porque todo mundo treme mesmo, uma situação difícil. Mas o que ele fez? Pôs-se a buscar o Senhor. Amém? Hoje a gente vai ter situações aqui que nós vamos ter que tá temendo, mas vai buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor. Amém? E o que ele fez? E apregoou o jejum em todo Judá, não só ele, mas toda a nação. Amém? Amém. Então vamos para frente agora. Esdras. Esdras 8, 21 a 23. Então o profeta Esdras jejuou por proteção e direcionamento para que viajassem ele e seus amigos da Babilônia para Jerusalém. O que aconteceu com Esdras? Vocês sabem a história? Hã? Mais ou menos? Então ele estava na Babilônia cativo, ele acho que era copeiro, né, do rei, e aí ele foi, não sei se é Neemias ou Esdras que era copeiro, agora me deu branco aqui. É Neemias que é o copeiro. Mas o Esdras, ele pediu permissão e o rei deu para ele, porque a reconstrução dos muros é Esdras e Neemias, os dois, tá? Então começa com Esdras, depois Neemias. Mas olha o que ele tinha que sair da Babilônia, e lá em Jerusalém estava tudo destruído. Mas ele jejuou para que Deus direcionasse a ele e seus amigos. Amém? Então, assim, ó, não é na força do braço, mas é na força
do jejum? Na força de Deus, através do jejum. Amém? Esdras 8, 21 a 23 diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha só, ele foi e deu um testemunho para o rei. O que ele falou para o rei? Falou que a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Então ele falou: eu quero sair com meus amigos, com a parentela, porque a mão do nosso Deus, ele falou isso, é sobre todos os que o buscam. Nós buscamos, ele estava dando testemunho. Só que ele ficou envergonhado por essa palavra de pedir exército, porque se ele fosse pedir exército, o rei poderia dizer: mas o seu Deus não está com você, por que você está me pedindo exército? Então ele não pediu, mas ele temeu a caminhada, dos perigos da caminhada. Então ele apregou o jejum, e Deus concedeu que eles tivessem um bom fim, deu tudo certo, amém? Eles conseguiram chegar. Agora Neemias, para frente um pouquinho só, Neemias 1, de 1 a 11. Agora Neemias vai entrar na presença de Deus com o povo pedindo por arrependimento. Estão vendo? Nós estamos respondendo aquelas perguntas lá. Estão vendo cada situação? Cada situação da Bíblia está dando respostas para nós sobre o jejum. Amém? Estão muito quietos hoje. Amém? Amém. Amém. Então vamos ver. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Como ele soube? Ele soube que os muros tinham caído, que estava tudo queimado. Então ele falou: puxa, a glória de Jerusalém, onde está a glória de Deus? Por causa do pecado do povo, né? Então aí ele fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Então veio uma pessoa, Anani, e aí ele perguntou que eram daquelas pessoas que haviam escapado, que estavam em Jerusalém. Amém? E disseram-me: olha o que falaram para ele. Os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, rompido, né? E as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Está vendo? Ele chorou porque ele conhecia a glória de antes. E agora ele estava tendo notícias da calamidade que estava Jerusalém, sua terra, a terra do Deus vivo. Amém? E disse: Senhor, agora ele vai orar, pedindo perdão. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha que coisa mais linda. Vamos voltar nesse? Olha, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Deus grande e terrível que guarda o conserto
Ele já fez um propósito na tua vida? Já falou uma promessa para você? Pode crer que ele é fiel. E a benignidade para com aqueles que te amam. Então, nós não estamos sozinhos nessa jornada. Amém? Tem que se animar, tem que ter um prazer das coisas de Deus, amém? É um Deus terrível, grande, que guarda o concerto, a aliança com aqueles que o temem e lhe obedecem. Glória a Deus, amém? Aleluia! Grande esse Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite. Não foi só um pouquinho, não. De dia e de noite. Pelos filhos de Israel, os teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. A mesma coisa nós, né? Quanto nós temos que nos arrepender de ter já conhecimento da palavra e andar um pouco distante ou fazer alguma coisa ainda que entristece Deus. Não é verdade? Olha, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Espalhou mesmo, mandou para a Babilônia. Porque o que o Senhor fala, está falado. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste. Já li isso aqui. 9. E vós vos convertereis a mim. Agora eu gosto. E vós vos convertereis a mim. E guardareis os meus mandamentos. E os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E agora entra a gente também. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Neemias que era o copeiro do rei. Amém? Dá para ficar quieto só meditando, sabe? Porque Deus é Deus maravilhoso. E ele falou aqui que ele resgata. Amém? E a palavra de Deus diz que ele veio para que todos se salvem. E nós não vamos parar de orar pelos nossos. Amém? E pela igreja, pelos que estão caídos. Por quê? Porque Deus, talvez falte jejum na nossa oração para nós alcançarmos mais de perto situações que são mais difíceis. Amém? Nem vou perguntar quem aqui faz jejum, se já fizeram e com que frequência fazem. E é para mim também. Por quê? Porque aí a gente fica íntimo de Deus. E é ordenança. Vocês vão ver que é ordenança. Quando nós vamos para o Novo Testamento, ele vai falar, quando orardes, quer dizer que é para orar. E quando jejuardes, é para jejuar também. Nós vamos ver ainda hoje, agora. Esther 4. Esther 4, 15 a 17. Esther 4, 15 a 17. Por que a Esther orou? Ela precisava falar com o rei, Esther. Porque havia lá um edito que era para ser... todos os judeus iam ser mortos. E ela era judia. Só que o rei não sabia ainda. Ela ia pedir pelos judeus. Olha que situação. Talvez eu e você não estivermos numa situação tão difícil quanto Esther. Ela tinha que falar com o rei, para que o rei fosse condescendente e que ele não matasse
né, e não fizesse aquela lei vigorar. E dá uma reviravolta que o malfeitor é que foi enforcado, que ele queria enforcar, né? Mas ele é que foi enforcado e Deus mexe no coração do rei e o rei concede, não é verdade? Vamos ler então. Só que a Esther ela ia falar com o rei, mas ela pediu para que todos orassem para que ela tivesse bom êxito. Exatamente, ele que tinha que chamá-la, e ele chamou. Então, mesmo ela sendo a rainha lá, ela não podia entrar no gabinete do rei lá, né? Ela tinha que esperar que ele a chamasse, amém? Mas isso tudo é a mão de Deus, sim ou não? 15 a 17, vamos ver. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. Quem era Mardoqueu mesmo? Ele era tio da Esther, né? A Esther era a sobrinha dele. E ele sabia das coisas do rei e ele falava para Esther. E a Esther agia conforme. Ele era o tutor de Esther, na verdade, né? Amém? Vai, ela está falando para Mardoqueu, seu tio, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias. Já são alguns, né? Já são alguns jejuns que nem come nem bebe aqui na Bíblia. Esse também, ó. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então, Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. E aí, ela vai, e aí acontece. Amém? O povo judeu é livre. Vamos para frente. Então, ó, eu não sei sua situação hoje, mas será que está pior do que a de Esther? Um problema assim terrível para resolver? Eu não sei. Mas era difícil, né? Sim ou não? Parece que todo mundo lê aqui, já está a história no final, então a gente lê assim, mas vai dar certo. Mas tem um processo, tá? E nós, na nossa vida, estamos num processo. Amém? Vamos ver Davi jejuava, né? Ele jejuou por Abner, que havia sido morto, e agora ele vai jejuar por pessoas que foram desleais a ele. Olha só. Entrar na presença de Deus, isso que é fruto do Espírito. É um amor isso. Né? Hã? Eu estava lendo um livro que o pastor estava falando e ele disse o seguinte, olha só um exemplo de frutos. Fruto do Espírito. Ele falou assim, que quando ele saiu da pregação, veio uma mulher e falou, eu não concordei com o que o senhor pregou hoje, porque, e não só eu, mas há muitos aqui que não concordaram. Ele foi fuzilando para casa. Ele falou, mas por que ela está falando? E ainda, não só ela, quanto falou assim, e há outros. E ele ficou nesse outros. Poxa, que outros são esses? Por que ela não disse quem são? Ela disse outros. Aí ele foi para casa assim. Chegando lá, Deus falou no coração dele. Mas que tinha que ter o fruto do Espírito Santo. Quem são? Amor, benignidade, bondade, né? A paciência. Aí passou um dia, ele ligou para ela. E aí ele falou, sabe aquele assunto que a gente começou lá? Porque ele falou, agora no culto você vem me falar isso, eu tenho que pregar. E deixou para lá, entendeu? Mas depois ele ligou para ela e marcaram uma reunião e ele falou assim, sabe aquele assunto que nós não terminamos? Eu quero terminar com a senhora hoje. Aí ele já estava no outro espírito. E aí diz que foi um mal entendido, que eles todos ficaram... E é assim que pode ser que ocorra na nossa vida.
A gente vê uma fachada assim, que é uma fachada, às vezes, que o inimigo apresenta. Mas que a gente precisa conversar com as pessoas. Falar, ser transparente. Às vezes, um problema que você acha que é problema, ou eu, às vezes não é problema. Precisa de conserto, precisa de fruto do Espírito. Amém? Vamos para frente agora. Eu falei que Davi jejuou pelos desleais. É isso que nós vamos ler. Salmo 35. Salmo 35, de 11 a 13. Acharam? Posso começar? Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Olha, eu acho que não tem uma pessoa que não viveu isso. Sim ou não? Nós todos podemos levantar a mão. É ou não é? Aconteceu com o rei Davi. Olha, tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Não é assim que a gente se sente? Poxa, a minha intenção foi boa, mas eu não fui entendido. Parece que eu fiz o mal, eu não quis fazer o mal, eu quis fazer o bem. Não é assim? Hã? Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Amém? Então, assim, porque às vezes muita gente quer revidar, né? Não, eu vou dizer o que eu penso e acabou. Ponto. Não acaba, meu irmão. Não acaba. Só continua. A gente tem que entrar no jejum mesmo. Amém? Você está sofrendo perseguição? Alguém está? Tem alguma coisa errada? Também não precisa ouvir as coisas que são mentiras sobre nós, entende? Se você quiser agradar todo mundo, já tem um ditado que diz que nem Jesus agradou todo mundo. É ditado, mas está na Bíblia que ele não agradou mesmo. Principalmente os fariseus. Ele não agradava, ele metia lenha neles. Certo? Então, assim, se você tem consciência, você entra em jejum para saber se a tua consciência é boa, perfeita. Não é verdade? E sossega. Tem que ser plena com Deus. Amém? Amém? Quando a gente começar a aprender a viver assim, a gente vai flutuar nessa vida. Porque vai chegar, mas não vai abater, não vai machucar, não vai deixar a gente paralisado. Nós não podemos paralisar na obra do Senhor, amém? Tem que andar, amém? Tem que andar. Vamos para frente. Agora acho que nós vamos para o Novo Testamento. Mateus. Agora vamos falar de Jesus, amém? Isso está em Mateus 4, 1 e 2, mas também está em Lucas, mas eu só vou ler de Mateus, certo? A tentação de Jesus. Eu vou falar do jejum, tá? Isso tudo aconteceu, Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo demônio. Quem levou ele lá foi o Espírito Santo, mas quem tentou foi o demônio. Depois o demônio levou Jesus até o pináculo lá, né? Mas escuta o que acontece. Agora aqui cabe um exemplo para a nossa vida. Jesus fez isso e a gente vai querer um ministério? Você quer o ministério de Deus para a sua vida? Quer, né? Quer que Deus realize a obra dele na sua vida, na minha vida? Queremos isso? Mas olha o exemplo de Jesus. Mateus 4, 1 e 2. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, tá maiúsculo, é o Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso aí. Então, quer dizer, ele estava cheio de unção, ele estava se consagrando. E aí ele derrotou o inimigo pela palavra, amém? Isso também está em Lucas 4, 1 e 2. Vamos para frente. Mateus 6. Está muito cansativo? Já vamos acabar. Tá? Estão dormindo já? Não.
Mateus, é porque esses textos respondem o que é jejum, né? A Mateus 6, 16 e 18. Agora Jesus vai nos ensinar. Amém? Acharam? Olha isso. E quando jejuardes, quer dizer que é para jejuar. Já está respondendo. Todo mundo precisa. Não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Ai, porque então eu estou em consagração, sabe? 40 dias, 50. Não é nada disso, amém? A sua consagração é você e Deus, ninguém precisa saber, porque senão é hipócrita, amém? E ainda tem que lavar o rosto, ele falou. Porém, tu, quando orares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Resposta de jejum e oração. Amém? Glória a Deus. Nem posso falar o que ele está fazendo, porque ele não acabou de fazer. Oh, glória a Deus! Se Deus é lindo. E sabe o que mais? Logo a gente vai estar face a face, face to face com Ele. Aí a coisa vai pegar. Eu estava pensando, meu Deus, 60 e poucos já. Vou fazer. Aí falei, mais 20, eu tô lá, mas não posso desperdiçar meu tempo. Agora que eu vou entrar em jejum mesmo, que eu quero saber as coisas de Deus. Amém? Para minha vida, para ajudar meus irmãos, minha casa. Não posso perder tempo, amém? Nem você, amém? Glória a Deus, porque os tempos são maus, amém? Os tempos são maus, tem que remir o tempo, quer dizer, usa o tempo para a glória de Deus. Oh, glória a Deus! Tem alegria aí nesse coração, amém? Porque teu Deus é vivo, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo. Ele já te deu resposta e está te dando. Verdade, irmãos. Glória a Deus. Lucas, esse é dentro do assunto que eu estou falando da velhice. Agora vamos para Ana. 84 anos, sabe o que é isso? 84 anos, dia e noite no templo. Profetiza de Deus. Viu Jesus nascer. Glória a Deus. Quando Jesus foi apresentado, ela estava lá. Então, vamos ver, olha. A gente tem que aprender com as pessoas, né? Nos seus erros e nos seus acertos. Lucas 2:37 vai falar da Ana. Amém? Posso ler? E era viúva de quase 84 anos. Quantos anos? 84 anos. E naquele tempo, nesse tempo aqui, eles morriam mais cedo do que nós agora. Nesse aqui. Dessa dispensação aqui. E olha isso, está grifado aqui na minha Bíblia. Minha Bíblia, essa Bíblia aqui é minha Bíblia, né? Desde 95, que eu mexo nela. Então, toda vez que o Senhor me fala uma coisa, eu risco. Porque aí, quando eu leio, eu falo, Deus já me falou sobre isso. Deus já me falou. Então, será que a semente não cresceu, não brotou? Então, está aqui. Não se afastava do templo, servindo a Deus, como? Em jejuns e orações. Quando? De dia e de noite. Amém? Amém. E ela sabia que Jesus tinha nascido naqueles dias. Que coisa, que revelação ela teve. Não é verdade? Porque o outro versículo fala assim, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela chegou na hora que eles estavam apresentando Jesus. Amém? Vamos falar outra glória a Deus. Glória a Deus que ela não se perdeu, amém? Ela já estava com 84 anos e não ficou louca. Oh, glória, essa loucura para os que perecem. Mas para os que estão em Deus, é o quê? É poder de Deus, amém? Loucura para aquele que fala assim, ô Beata, já não vive mais na terra.
Não vive. Não, vive sim. Faz tudo o que tem que fazer. Cuida da tua casa, dos teus. Cuida de você. Mas cuida de Deus. Das coisas dele, primeiramente. Brota no seu espírito água viva. Amém? Terás dentro de si uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Amém? Vamos lá. Atos. Vamos ver o teimoso do Saulo, não é verdade? Mas quem ele foi depois disso? Paulo. Ah, Paulo. Olha, a gente aqui pode dizer que a gente tem muitos pecados, que a gente vê aqui, né? Da gente e dos outros, e de como é na vida dos outros. Mas perseguir, mandar matar, eu acho que ninguém chegou a esse ponto, mas o Saulo chegou. Mas a misericórdia de Deus alcançou ele e falou assim, espera aí, até aqui você andou, mas agora eu te derrubo, você vai ficar aqui no chão cego, depois eu te levanto para a obra que eu tenho para você. Amém? Então, não fica nessa do inferno, não. Ah, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu estraguei minha vida, porque não sei o quê. A palavra de Deus, tudo novo agora com Deus. Porque se Paulo fosse pensar no tempo que ele era Saulo, ele não ia ser o apóstolo que ele foi. Amém? E tinha até um espinho, que era para ele não esquecer que ele tinha visto o segundo céu e coisa e tal, e era grande o poder de Deus na vida dele, amém? E a igreja é como é hoje por causa de Paulo, por causa da unção que Deus deu para Paulo. Não é verdade? Vamos ver então o que aconteceu com ele, Atos 9, de 1 a 18. É toda essa história aí, vamos ver, é bonita essa história. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Posso ler? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, olha, ele estava querendo matar mesmo. Ele estava, olha o que está falando, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E aí ele foi, pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que seita? Do caminho que eles falavam, os do caminho, eram os crentes, né? Os novos convertidos. Se encontrasse aqueles da seita, que eram os praticantes lá, né? Os discípulos, a primeira igreja, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Está vendo o propósito dele? Foi com esse propósito que ele saiu. E foi, só que ele se enganou. Amém? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor. Oh, glória! Deus foi Deus particular com ele, para mudança de vida. Ele viu a luz ali, ó. A luz era tão grande, ele estava em tão densas trevas que ele cegou. Tá vendo? A gente não pode ver a luz se a gente estiver em trevas. Amém? Por isso, ninguém quer ficar cego, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, ainda ouviu a voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? Ele não sabia que era Jesus, mas sabia que era Senhor. Olha só, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou. Jesus fala para ele. Ele viu que era autoridade falando com ele. Então ele falou, quem é, Senhor? Aí Jesus falou, sou eu. Jesus, a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, dura para você bater na ponta de faca, porque eu vou agir e você está no meu caminho, eu vou te derrubar. Não é assim? Então, se estiver no nosso caminho, vai ter que cair, amém? E nós não vamos ser egoístas, nós vamos até orar e jejuar por eles, porque Davi fez isso, amém? Então, aqui, ó. Duro é para ti, Jali, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Quer dizer, olha, eles também ouviram a voz. Não foi só o Saulo. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Não era em Damasco que ele queria as cartas para perseguir? Agora vai ele lá cego, né? Amém? Bem humilhadinho, porque, nossa Deus. E esteve, aqui ó, e esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Já estava mudando o velho homem, amém? Estava sendo transformado. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e aí a história vocês já sabem, e Ananias também foi obediente, porque ele sabia quem Saulo era, mas amando do Senhor Deus, ele foi lá e orou por ele. Amém? Isso também vai acontecer, viu? Aquele que te persegue vai pedir oração para você, e você vai orar por ele, e o poder vai fluir, amém? E eu também, amém? Glória a Deus. Eu estou esperando isso. Essas promessas que eu estou esperando. A soberba vai cair, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos para Atos 14, 23. Estão cansados de ler? Acabou, esse é o último. Não, mas tem mais, tem mais. Tem mais depois, que eu vou ler Isaías 58, Isaías 53, Joel, né? Estão aprendendo o que é jejum, irmão? Na palavra de Deus? Precisamos ou não fazer jejum? Precisamos. Então, eu creio que Deus está nos ajudando, porque o Senhor quer nos levar a outras dimensões. Não é verdade, irmãos? De ir buscar as vidas. E os ministérios que Deus tem aqui, os jovens, as crianças, os velhos, as Anas, Terezas, os pastores, não é verdade? Então vamos ver aqui, ó. Agora nós vamos ler Paulo e Barnabé. Eles também jejuaram. E outra coisa, eles iam identificar os anciãos da igreja, eles oravam e jejuavam para saber quem que Deus ia colocar para que eles escolhessem. Não era de qualquer jeito, não. Porque esses incrédulos ficam falando que é tudo mentira. Mas essa palavra é verdade para os que creem, amém? Para quem não crê, é um livro. Mas para nós é Espírito de Deus aqui. Tem que ser, que nos transforma, que nos molda para sermos melhores, amém? Com os padrões da palavra, amém? Não é melhores outras coisas, melhores para Deus. Atos 14, 23 diz assim, é que eles vão apontar os anciãos da igreja, amém? Vão escolher. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Está vendo? Estavam fazendo isto com jejum e com oração. E eu creio nisso, que diante de determinadas, muitas, grandes dificuldades, nós temos que orar e jejuar. Não é só orar. Agora eu vou para outra coisa. Já deu para a gente responder alguma coisa, né? Amém? Então, assim, o que o jejum faz? Ele nos aproxima de Deus? Sim ou não? Ele nos dá forças? Ele nos dá cura? E ele também nos dá direção? Nos dá ajuda? Amém? Então, agora vamos ver. Vamos ver como que nós devemos jejuar, muito embora a gente já leu que tinha que quebrantar o coração, coisa e tal. A gente já leu isso. Lá dos balaíns, tirar os balaíns e coisa e tal, não é? Não? Sim? Existe balaíns ainda? Não com esse nome, né? Mas, não é verdade? Hã? Tá. Glória a Deus.
Eu vou ler uns princípios do jejum, amém? Amém? Aqui, ó. O propósito do jejum, buscar a Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Né? Jejum significa que somente Deus é tudo que você quer. Você não quer o que Ele lhe pode dar. Presta atenção. Você o quer. Não se trata de você tentar conseguir algo de Deus. A questão é que você está tentando encontrar o próprio Deus. Entenderam a diferença? Você não vai por algo, você vai por Ele. Por causa de Deus. Amém? Você descobrirá que tudo de que precisa vem junto com Ele. Sim ou não? É verdade. Com Deus as coisas vão acontecendo na nossa vida. E o jejum também cria um ambiente de oração. Às vezes a gente não está naquele momento, mas se a gente ficar quieto, sem comer, meditando na palavra, aí pode orar, né, com maior intensidade e maior efeito, né? Amém? O resultado do jejum. O jejum nos capacita para aumentar nossa habilidade espiritual e na guerra também. Isso disciplina nossos apetites físicos e mantém nosso corpo sujeito aos desejos do espírito. Somos seres espirituais, mas vivemos em corpos e na maioria das vezes o corpo nos controla. É verdade, quando você está jejuando, você também está falando para o seu corpo, agora eu gosto disso, mas agora eu não vou comer isso. E aí vai parecer um cheiro até dos vizinhos, daquilo que você gosta, porque você está jejuando. Mas você fala, então agora está valendo, porque é isso mesmo, eu estou sentindo, mas eu não vou fazer um café, por exemplo. Não é verdade? Um cheiro, até a vizinha faz café quando você jejua. Sim ou não? É verdade, né? Mas você está em jejum, amém? Ouvindo a voz de Deus é resultado de jejum, amém? O poder de Deus vem também através do jejum, amém? Olha isso aqui, é interessante isso aqui, ó. Você já pensou assim? Já sou crente há 10 anos, 30 anos, 40 anos, mas Deus parece estar tão distante. Sinto-me tão vazio como se estivesse num deserto. Não tenho nenhum zelo espiritual, não tenho nenhuma paixão espiritual por Deus. Deixe-me fazer-lhe algumas perguntas. Você ainda é salvo? Sim. Ainda tem o Espírito Santo? Sim. Por que então se sente tão vazio e seco? Por que não quer ir à igreja, orar ou conversar com alguém sobre Deus? E aí é uma pergunta para a gente. Há quantos anos que nós estamos orando? Será que não está faltando um jejum? Né? Para mim, eu creio que está. Amém? E também nós já lemos pela palavra bíblica, que está na hora também, né? E, que é o seguinte, né? Que todos aqueles exemplos, né? Quebrando barreiras. Mas que jejum Deus aceita? Então vamos lá para Isaías. Isaías 58, né? Amém? Isaías 58, 6 a 9, 6 até 9 e o 11. Mas a gente já leu aqui sobre isso. Mas, outra coisa que eu tenho que falar, que o jejum também é cuidar dos pobres. Porque ele fala aqui em Isaías 58, eles falavam que não recebia de Deus, buscava e não recebia. Aí ele fala assim, eu quero que você solte o jugo, que você seja generoso, que você cuide dos pobres. Ele vai falar isso. Isso também faz parte do jejum. Isaías 58, 6 a 9 diz assim. Vamos ler?
Posso começar, né? Porque já são 10:10. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? A mesma coisa que tira os balaíns, que se converta a Deus, que tenha um coração puro, que seja generoso. Tudo isso é um processo, é uma semeadura que Deus está fazendo em nós, dentro de nós. Não está tudo perfeito, nós estamos crescendo. Tem algumas sementes que estão sendo germinadas, outras já estão crescendo, outras já estão dando frutos. Amém? Desfaça as ataduras da servidão. O que é ataduras da servidão? Aquilo que servia, o pecado, não é verdade? Desfaça isso, olha. Corta isso. Está falando aqui. E não está falando para o Espírito cortar. Tá vendo? E às vezes a gente fala, Deus, corta isso de mim. Faz isso para... Deus não vai fazer, Ele vai te dar força para você fazer certas coisas. Tem batalhas que Ele guerreia, mas tem outras que você tem que soltar. Soltar as ligaduras da impiedade é você, ó. Desfaças. Quem? Você. As ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos, tá vendo? A gente tem que ter a justiça de Deus para ser justo. E despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Tá vendo? Não adianta. Não adianta a gente fazer jejum, porque vai ser fariseu hipócrita, não é verdade? Porque não abre a mão para ninguém, não vê necessidade de ninguém, não faz nada com o dinheiro que Deus te dá, não é verdade? Quer dizer, faz muito lá no shopping, né? Muita conta no cartão de crédito, né? É tão fácil, né? Tudo engodo, tudo mentira. Porventura não é, porque, vou falar uma coisa, tantas coisas nos seduzem, mas não está chegando a hora de a gente ver Deus. Nós temos que buscar as coisas do alto, porque elas são eternas e as coisas daqui são passageiras. Amém? Daqui 100 anos ninguém nem vai lembrar que você e eu existimos aqui, acho que não vai ter nem igreja, porque já passamos. Amém? Difícil essa palavra. Recolhas em sua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante. Em outras Bíblias está assim, da tua família, porque às vezes, sabe que a pessoa está em dificuldade e foge. Não atende o telefone, não faz, né? Mas Deus disse que é para fazer. Se não dá para fazer para a pessoa, faça por Deus. Se entrar na tua mão, é para você fazer. Então, olha só o resultado desse jejum. A recompensa. Então, romperá a tua luz como a alva, quer dizer, cura, cura. A tua cura brotará sem demora. A tua justiça será diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Nossa, é pouco isso? Meu Deus. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e do dedo que ameaça, o falar injurioso, o Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Então, olha, é literal isso aqui? É literal ou é só semântico? É literal, ele fortalece os ossos mesmo. Eu vejo lá na terceira idade, todo mundo é cheio de dor. É porque dói aqui, dói acolá, não sei o quê. Eu tenho pensado, eu tenho visto, falei, Deus, eu não, praticamente não sinto essas coisas. Aí eu vejo, eu falo assim, mas estou buscando a palavra de Deus, amém? Estou buscando, amém? Isso. E serás como um jardim regado. Foi daqui que ela tirou aquela música, né? Como um jardim regado, né? Foi aqui. E como um manancial cujas águas jamais falham, Isaías 58. Amém? É claro que eu podia falar muito mais, mas hoje já tá bom, né, pastor? Tá bom? Então vamos ficar de pé? E aí a gente vai orar? Eu vou pedir para o pastor aqui vir aqui, mas eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Que você precisa, que tipo de jejum você precisa fazer? Que tipo de você tem necessidades? Eu tenho, né?
de jejuar para que Deus quebre barreiras na minha família, amém? A Tereza depois vai orar, que eu quero que ela ore. Eu só vou falar um negocinho. Jejum é um negócio muito importante na minha vida. É uma base. Quando uma pessoa consegue jejuar, o camarada que fala que jejua até meio-dia, para mim não é jejum não, tá? Se você falar, estou jejuando todo dia até meio-dia, isso aí não é jejum, tá? Isso é passar fome. Passar fome até meio-dia. Tem pessoa que nem passa fome que não está acostumado a comer antes do almoço, né? Então não é jejum. Jejum é jejum. A dominação do corpo, a dominação da fome, a dominação. Que é para você entrar em Gálatas 5. O que é isso? Domínio próprio. Uma pessoa que consegue jejuar e ter domínio, toda vez que ela sente fome, ela fala assim, não, eu estou com um propósito com Deus, eu preciso dominar minha carne. Então, você entra em Gálatas 5 sob domínio próprio. Aí é mais fácil você dominar o resto, as coisas do dia a dia. Porque toda hora, não, eu preciso dominar, eu vou dominar. E aí você começa a ter um domínio próprio sobre as coisas. Então, é muito importante, até meio-dia eu vou fazer jejum. Até meio-dia, meu amigo. Vai até as 8 da noite. Aí começa seu jejum. Aí começa seu jejum. Né? Senão, simplesmente você ficou sem comer até a hora do almoço. Ah, não, mas desde a meia-noite você estava dormindo, rapaz. Não, começa mesmo 11 horas da noite, por exemplo, 10 horas da noite, na tua última refeição, você ora. Senhor Deus, agora eu vou até aonde eu conseguir. Aí vai começando, né? E aí você vai saber o que é jejum. Mas até meio-dia, não fala que isso é jejum. Fala assim, não, eu estou disciplinado, eu estou emagrecendo, então eu estou comendo menos. Aí você pode falar que isso é uma dieta. Agora, jejum, você vai dominar o teu corpo. Domínio, tá? Então, jejum para mim é Gálatas 5, verso 21 e 22, tá bom? Então você vai dominar teus sentimentos, você vai dominar isso, isso, isso. É tudo que falou. Para quê? Ter propósito. Quando você entra em domínio próprio, aí você vence a tua carne, Deus começa a conversar com você, aí você entra num propósito melhor. Eu quero que a Teresa ore, a Teresa vai orar nesse propósito, eu quero que você ore, mesmo para que Deus te dê vontade de se aproximar de Deus. Eu não quero que você se admire das pessoas que estão na igreja, jejuando, orando, não, eu quero que você almeje na tua vida ser a pessoa que tenha contato com Deus e jejua e tenha resultado. Você tem que fazer isso. Ah, na igreja tem um monte de pessoa que jejua e ora, né, Teresa? Não, eu estou jejuando e orando e Deus vai falar comigo. É assim que você tem que pensar. E vai, tá ok? A Teresa vai orar. Esqueci de falar só uma coisa, que às vezes está tão atribulada, aí vai fazer jejum, não faça nesse dia. Porque o jejum tem que ser com a meditação e a oração e a palavra. Então, assim, tem que pegar um dia que, entende? Que você não tem muita influência do seu trabalho, não é verdade, pastor? Porque não adianta você ficar em jejum, mas você não está tendo mente para você orar, para você meditar na palavra, para Deus poder falar com você. A lasanha da mamãe do domingo, né? Quando você vai fazer jejum, então começa na sexta-feira à noite, né? Todo mundo vai pro McDonald's e tal, depois a lasanha da mamãe, né? Da série que faz uma lasanha fenomenal, a janta, a carninha, filé parmegiana e tal. Faz o jejum sábado e domingo, então, né? Por exemplo, semana que vem é ceia, domingo. Mas também é Dia dos Pais. Então, você quer comemorar o Dia dos Pais, mas também quer faça no sábado, então. Né? Não é verdade? Consagra aquele período que o sábado, se você não trabalha, já é mais fácil ter intimidade com Deus. Amém? Procure um momento que Deus vai te dar. Amém? Eu vou orar aqui embaixo, tá? Agora a gente vai falar para Deus falar com a gente. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina e o Senhor quer o melhor para nós. Os teus planos para nós são de bênçãos, não são de mal, são de bem. Então, Senhor, nos ensina. Agora, Senhor, te peço, em nome de Jesus,
que o Senhor possa mover em cada um de nós a situação que nós estamos espiritualmente. Que grau de dificuldade nós estamos encontrando nas coisas de Deus. E que nós possamos tomar posse das tuas promessas e estar firmes para jejuar, para orar, para interceder até que aquelas promessas, até que a salvação entre na nossa casa. Até que aquele pecado seja extirpado, aquela vontade, aquele pensamento, eu não sei o que, aquela doença, tudo que nos afasta, os balaíns da nossa vida, sejam tirados. E que o nosso coração seja um coração de carne, um coração que tem gravado as ordens, as bênçãos, a vida de Deus na nossa vida. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor é Deus de perto. O Senhor nos fez estar aqui hoje, Senhor. Que isso tenha um fruto, que tenha uma disciplina, que tenha vontade. Senhor, tudo isso nós dependemos do Teu Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajuda. Mova-se em nós, Teu bom Espírito. Leva-nos, Senhor, a toda a Tua vontade, porque ela é boa e perfeita. Também, Senhor, dê sono aos Teus filhos, sono dos justos. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ter encontros verdadeiros contigo, Senhor, experiências maravilhosas da Tua presença. Nós te agradecemos por essa noite. Leva-nos em paz, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, em nome de Jesus, e dentro de nós também. Em nome de Jesus, amém. Vão em paz, o Senhor é convosco.